E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai ter uma aula falando sobre práticas agrícolas. Então vamos lá para a nossa aula? Pessoal, as práticas agrícolas estão relacionadas diretamente com o uso dos solos, pois a grande maioria das técnicas agrícolas que a gente desenvolve hoje está relacionada com o plantio no solo. Lógico que existem algumas técnicas que são utilizadas em países principalmente orientais, onde tem pouca oferta de espaço para plantio, que vão utilizar outras formas de fazer esse plantio, mas a grande maioria vai utilizar os solos. E claro que fazendo um plantio em um solo, você vai mudar algumas características do solo e isso vai causar algumas modificações na composição física e química daquele solo. Então, para diminuir o impacto causado pelas técnicas agrícolas, foram desenvolvidos alguns métodos para diminuir esse impacto. O primeiro método que a gente vai analisar é a rotação de culturas. A rotação de culturas, na verdade, é um método bem simples, onde a gente pega a terra que vai ser cultivada e divide ela em várias partes. Cada parte vai ser plantado um tipo de cultura. Na próxima vez que houver o replantio, a gente vai rotacionar essa cultura, ou seja, onde antes ela estava sendo plantada arroz, dessa vez vai ser plantado feijão, ou vai ser plantado milho, enfim, vai fazendo uma rotação. E sempre vai haver, no meio dessa terra cultivada, um espaço onde não vai ser plantado nada, onde a gente vai chamar de um terreno de descanso. Esse terreno de descanso serve para esse período de tempo, o solo recuperar todos os seus nutrientes que foram utilizados pelas plantas nos períodos em que estava sendo plantado algo naquele local. Além de, claro, melhorar muito as condições do solo na questão de nutrientes, a rotação de culturas também é muito importante para o combate das pragas agrícolas, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então a prática de rotação de culturas é uma prática bem simples e inclusive pode ser utilizada por pequenos produtores. Essa prática, além de tudo, também traz outras vantagens, como por exemplo, a pouca aração do solo, evitando que passe, por exemplo, máquinas muito pesadas sobre o solo e compacte o solo, evitando então a reabsorção de água por esse. Além disso, as plantas que ficaram restantes do plantio anterior podem ser utilizadas para adubar a terra e fortalecer o solo novamente, sendo assim considerado uma adubação verde. O plantio que for perene, lembre-se que perenes são aquelas árvores em que elas duram muito tempo, elas vão poder ser associadas com algumas leguminosas. Isso por causa lá do ciclo do nitrogênio, onde vai haver a reabsorção de nitrogênio gasoso por essas leguminosas através das bactérias e a fixação desse nitrogênio no solo. Então, quando essas leguminosas crescerem, elas podem ser trituradas e jogadas como adubo para as plantas perenes, fortalecendo o solo e também fornecendo nutrientes para aquela planta que vai durar um grande período de tempo naquela terra. Outra coisa bastante interessante sobre a rotação de culturas é que pode-se utilizar os adubos naturais, como o esterco de animais, as fezes e as urinas, o que a gente comumente chama de estrumo. Outra técnica bastante comum é o cultivo mínimo. Esse cultivo mínimo ele pode ser resumido em poucas palavras. É você arar pouco a terra. Você vai deixar algumas plantas que estavam lá no plantio anterior e vai tirar o mínimo possível. Vai tirar algumas plantas mortas apenas para fazer o plantio das novas plantas. Uma técnica associada a esse cultivo mínimo é o plantio direto, que é o ato de você não retirar nenhuma planta que estava anteriormente e já plantar por cima dela. Esse tipo de plantio favorece principalmente o solo, pois ele vai reabsorver todos os nutrientes que estavam presentes lá naquele solo por causa daquelas plantas que estavam lá absorvendo. Durante muitos anos, os seres humanos tentaram aumentar a produção agrícola e, atualmente, um dos fertilizantes mais utilizados são os chamados de NPK, que tem como base nitrogênio, fósforo e potássio.
Esses fertilizantes inorgânicos são responsáveis por cerca de 40% da nossa produção agrícola e é graças a eles que nós temos uma grande quantidade de alimento disponível para todas as pessoas. Sem eles, talvez nós não conseguiríamos abastecer todas as casas que a gente consegue abastecer utilizando os fertilizantes químicos. O grande problema dos fertilizantes químicos é que se eles não estiverem associados com outros fertilizantes orgânicos, eles vão causar alguns prejuízos ao solo, fazendo com que haja a poluição do solo e dos lençóis freáticos e também a compactação desse solo, causando o empobrecimento e, consequentemente, diminuindo a quantidade de nutrientes, fazendo com que as plantas que estão lá tenham menos nutrientes disponíveis e aí vai diminuir a nossa produção agrícola. Então, os fertilizantes inorgânicos devem ser utilizados com responsabilidade por aqueles que fazem o plantio e trabalham com a área de agricultura. Falando em empobrecimento do solo, um dos problemas ocasionados pelo plantio desordenado é a erosão. A erosão pode ser causada tanto pelo empobrecimento do solo como por fatores abióticos, como o vento e a chuva. Algumas regiões também têm favorecimento para a erosão, como regiões montanhosas, onde a água da chuva pode arrastar os nutrientes e lixiviar o solo, fazendo com que ele fique cada vez mais pobre. Então, algumas técnicas são utilizadas nessas regiões para diminuir a erosão, como por exemplo as curvas de nível, que vão gerar níveis em curva e fazer com que a água que desça seja reaproveitada pelos níveis mais baixos. Outra técnica associada principalmente a regiões montanhosas é o terraceamento, que também vai aproveitar essa água que vem dos níveis acima para diminuir o impacto nos níveis de baixo. No caso de erosão pelo vento, uma das técnicas bastante utilizadas são as árvores quebra-vento, que é nada mais do que o plantio de diversas árvores ao redor do terreno plantado, fazendo com que este terreno seja protegido por um escudo de árvores. E assim, quando o vento bater, vai ser quebrado pelas árvores que estão plantadas ao redor do terreno de plantio. Uma técnica bastante difundida antigamente eram as coivaras. Elas eram feitas principalmente por regiões onde eram ocupadas por indígenas e também por pessoas que vivem de agricultura tradicional e familiar. As coivaras trata-se de uma técnica onde havia a queimada de toda a região que ia ser plantada. Depois que essa região estivesse esgotada, ela ia ser abandonada e essa comunidade iria passar a plantar em outro local. Depois de um determinado tempo, com a sucessão ecológica, esse terreno voltaria a ser fértil e aí eles poderiam voltar a plantar lá. O problema é que na coivara, o tempo que tem de se esperar até que o terreno volte a ficar fértil pode durar décadas. Então, com o aumento da população, essa técnica se tornou inviável para grandes produções em larga escala. Mas um dos grandes problemas que a gente tem na área agrícola hoje são as pragas. Praga é tudo aquilo que vai causar um prejuízo econômico na sua plantação. Ela pode vir na forma de um organismo macroscópico, como por exemplo um inseto, ou ela pode vir na forma de um organismo microscópico, como um fungo, uma bactéria ou até mesmo um vírus. Para diminuir os impactos das pragas nas produções agrícolas, nós utilizamos os inseticidas e outros defensivos agrícolas. O grande problema dos defensivos agrícolas é que eles têm como base substâncias químicas, normalmente que são tóxicas também para seres humanos. Lembra lá da magnificação trófica, onde uma pequena quantidade vai ser acumulada naquele organismo e vai ser repassado através da cadeia trófica. Mas os inseticidas são um mal necessário, pois no Brasil grande parte da colheita é infestada por pragas e é necessário utilizar alguns defensivos para diminuir as perdas, ou a gente teria um déficit na nossa produção e faltaria alimento para todas as pessoas. Entretanto, existem outras alternativas para diminuir essas pragas, como por exemplo o uso de bioinseticidas, que diminui o uso de inseticidas químicos, e outras alternativas como o controle biológico,
Diferentes técnicas de cultura, como a rotação de culturas, como eu falei anteriormente, quando você fica rotacionando a cultura, a praga não vai ter tempo de ficar se desenvolvendo lá por muito tempo. Além disso, elas não vão adquirir resistência como aquelas que são tratadas com os inseticidas químicos. Voltando ao controle biológico, essa é uma técnica que utiliza meios naturais. Todos os organismos, a gente sabe que existe um inimigo natural responsável por controlar aquela população. Então, se nós temos uma praga de lagarta, a gente solta naquela lavoura um organismo que seja capaz de predar aquelas pragas que estão destruindo a plantação. Lógico que tudo isso deve ser acompanhado por um profissional responsável que tenha conhecimento sobre o controle biológico e não deve ser feito por um leigo, podendo inclusive causar um desequilíbrio ecológico naquela plantação. Outras técnicas também difundidas são a utilização de radiações ionizantes e também o melhoramento genético. As radiações ionizantes elas são feitas através de raio-x, raio gama e outras radiações para melhorar o desempenho daquele grão no plantio. Mas sobre melhoramento genético, eu trouxe uma pessoa para falar um pouco mais sobre eles com vocês. Então, vai aí! Olá, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Deixe-me primeiro me apresentar. Eu me chamo Kelvin Teixeira, eu sou mestre em genética e melhoramento e trabalho desde 2014 com melhoramento vegetal, de forma geral. E o professor Jefferson é um amigo meu de longa data e ele me pediu para dar uma pequena aula a respeito de organismos geneticamente modificados, né? Então, hoje eu vou dar um aparato geral, apenas um pouquinho do que a gente sabe, né, dos organismos geneticamente modificados. Então, organismos geneticamente modificados. O que são? Por que são tão importantes? Eles fazem mal à saúde? Eles vão me dar câncer? Essas são algumas das perguntas que eu vou tentar responder hoje. E, para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. 12 mil anos. No processo, quando se deu início à agricultura, nós, como sociedade e como espécie, deixamos de ser nômades e começamos a nos tornar sedentários. E com isso veio a agricultura. A agricultura foi um fator importante para que nós nos tornássemos sedentários, porque a partir daí nós poderíamos produzir nosso próprio alimento. A domesticação dos animais também foi bastante importante para isso. Mas aqui, hoje, eu vou tentar fechar, eu vou trazer um pouco mais no quesito da agricultura, que é onde eu tenho maior experiência, tudo bem? Então vamos lá. Por exemplo, eu já comecei a produzir, né, eu tenho produção de feijão, né, eu sou uma pessoa que está no Egito Antigo, ali nas nascentes do Nilo, e lá, né, o Crescente Fértil, se não falha a memória, e eu estou produzindo, hipoteticamente, feijão. E eu noto que aquele feijão que eu estou produzindo, ele é muito diferente. Apesar de eu estar produzindo apenas uma espécie de feijão, eu vou ter uma diferença genética dentro dela muito grande. Eu vou ter um feijão que é maior, eu vou ter um feijão que é menor, eu vou ter um feijão que tem uma cor mais marrom, outros que vão ter uma cor mais branca, e por aí vai, eu vou ter diversidade daquele feijão. E aí é que entra o primeiro processo de melhoramento genético. No momento que a gente começa a fazer essas escolhas, se eu chego e digo, olha, se eu pegar o feijão maior e plantar ele, será que eu vou ter feijões maiores? Então, logo, eu vou ter... os próximos feijões que eu for plantando, eles vão acabar se tornando cada vez maiores por causa disso? Então, esse foi o primeiro momento. Eles começaram a escolher por meio da cor, do sabor, do aroma, do rendimento, o porte. Por exemplo, se a planta ela consegue ficar porte ereto, ou seja, ela fica reta, ou não, se ela fica deitada. Isso tudo vai impactando, porque vai depender do que o ser humano está necessitando naquela planta.
Então, por exemplo, o feijão, eu quero que ele seja de porte ereto. Enfim, são grandes outros aspectos que foram importantes para determinar o início do melhoramento genético. Essas características que eles foram pegando, apesar de eles não saberem diretamente, deu a eles o primeiro passo para o melhoramento vegetal. Então, a agricultura ela sofreu diversas revoluções no decorrer desses 12 mil anos, mas nenhuma foi tão importante quanto a do século XIX, que foi no período que ocorreu a primeira Revolução Industrial. E ocorreu, dessa forma, uma revolução agrícola. Só trazendo aqui um pouquinho do contexto histórico, lembra que com a Revolução Industrial você trouxe muita gente, né? Teve o êxodo rural, muita gente do campo começou a vir para a cidade, houve aquela demanda por trabalho e o início das grandes fábricas. E com isso também teve um impacto no campo. Antigamente, você tinha uma agricultura muito voltada para o bem-estar próprio. Ou seja, era um processo de subsistência. Eu produzia para eu me alimentar. Então era tudo voltado para mim. Eu plantava para eu comer, eu vendia os meus excedentes para comprar uma coisa a mais ou outra. Mas com o processo da Revolução Industrial, não. Isso mudou. Acabou se tornando um processo mais de monocultura, um processo de latifúndio e por aí vai. Então, essa revolução, ela trouxe o aparato completo para a situação atual em que hoje nós vivemos. Então, a forma de agricultura que hoje nós estamos fazendo é a mesma desde o século XIX. A gente fez apenas pequenas modificações no decorrer deste tempo. Então, nesse período, ocorreu a mecanização, irrigação, a produção de fertilizantes químicos. Então, teve-se mudanças de modos de produção agrícola, como eu falei agora. No caso, existia um ecossistema mais diverso, né? Por exemplo, eu produzia, além do feijão, um milho, um arroz. Enfim, eu produzia muito mais um tomate, um alface, tudo na minha região, naquele meu terreno. E depois não, processo de monocultura, por meio de latifúndios e plantas específicas. Ou seja, eu produzia apenas feijão, eu produzia apenas arroz, e isso teve essa modificação completa no estilo e na vivência daquele século que perdura até hoje. E isso só deu certo graças aos processos de industrialização, com o processo de irrigação em larga escala, com o processo de fertilizantes. A criação de fertilizantes é muito importante, essa marca. Por quê? Porque com o processo, o que acontece? Não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, você tem que ter o ciclo do solo, você tem que fazer a rotação de cultura. Porque uma determinada cultura, ela vai absorver mais nutrientes do solo do que outras. Algumas culturas, por exemplo, o feijão. O feijão, ele pega determinados nutrientes do solo, mas, em compensação, ele deixa nutrientes no solo. Ele deixa nitrogênio. Então, que é uma substância muito importante para o desenvolvimento de agricultura, né, das plantas. E o milho, ele absorve nitrogênio. Então, há essa rotação de cultura com milho e com feijão, ou então a produção dos dois juntos. Então, por aí vai. E com o processo de fertilização química, você não precisa se importar tanto com isso. Por quê? É só você repor os nutrientes do solo com processos químicos. Então, você pode, no mesmo ano, ano após ano, sempre produzir aquela mesma cultura. Sempre produzir feijão, sempre produzir milho, e sem se preocupar com isso. Então, isso já teve um impacto. Certo? E o que isso tem a ver com melhoramento, Kelvin? Tudo. Porque no momento em que você começa a tecnificar, no momento que você começa a colocar caminhões agrícolas, que você começa a produzir apenas um tipo de planta, você quer homogeneidade.
Então, a partir daí, eles começaram a procurar sempre aquelas plantas que eram... Todos os feijões eram sempre da mesma cor. Os feijões, eles tinham, por exemplo, né, estou dando exemplo aqui do feijão, mas pode ser qualquer cultura, eles tinham que ter o porte ereto para a máquina passar e conseguir recolher os grãos com maior facilidade. Por exemplo, o milho, né, ele costuma muito tombar, cair, né, dependendo do solo que ele está se abrigando, que ele está crescendo. Então, o milho, por exemplo, ele tinha que ficar sempre de porte ereto, ele sempre tinha que ficar reto. Então, esses processos começaram a se desenvolver, só que ainda de forma muito tímida, porque não se tinha conhecimentos sobre genética na época, não se tinham totais conhecimentos sobre isso. Mendel ele só foi ser redescoberto no início do século XX. Então, essa é a importância da revolução, né, industrial para a agricultura, e essa é a revolução industrial. Devido à monocultura, aquelas outras coisas, tanto já falaram, os latifúndios, começou a apresentar uma grande incidência de doenças. Doenças começaram a aparecer com maior frequência. Então, fungos, bactérias, nematóides, vírus, dentre outros patógenos, começaram a apresentar uma grande incidência. E tiveram diversos métodos de você conseguir, né, resolver este problema. Eu não venho aqui a falar de quais métodos são, mas um deles eu queria trazer para debate, que é o raio-x. O que eles faziam? Como a gente já sabe, o raio-x é um método muito invasivo e que acaba sendo danoso quando utilizado em altas dosagens. Então, acaba modificando o DNA, no caso, trazendo mutações, e entre outras coisas. E os cientistas, eles queriam exatamente isso. Eles pegaram uma máquina de raio-x, basicamente, e ficavam incidindo, bombardeando elas com raio-x, de forma aleatória. E então eles pegavam as sementes dessas plantas e plantavam para ver o que acontecia. Aí, de forma totalmente aleatória, eles nem sabiam o que estavam fazendo tecnicamente. Eles só jogavam a mutação que apresentasse resistência ou que fizesse com que a planta ela conseguisse sobreviver melhor ao vírus ou ao patógeno de forma geral. Eles começavam a dizer, bom, beleza, essa planta aqui ela é muito boa para isso. Então ela conseguiu apresentar determinadas características e a gente pode utilizar ela para melhorar, para a gente produzir um cultivar. Então, vocês estão entendendo quão absurdo isso é? Isso de você nem sequer saber o que você está fazendo e você modificar de forma aleatória o genoma da planta para, na sorte, dar uma resistência a um determinado patógeno. E a partir daí você fazer o processo de melhoramento, que é você pegar um cruzamento, você pega uma planta, cruza com outra, que cruza com uma, que cruza com outra, enfim. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês de forma geral. É isso. Então, você já teve na década de 60, 70, até mesmo um pouco da década de 80, a formação, a criação de mutações por meio de raio-x, que era uma coisa totalmente deliberada, uma coisa totalmente, até mesmo, dá aquele medo, certo? Se você tem medo com o transgênico, isso daqui... E o pior é que nessa época você não tinha órgãos reguladores da mesma maneira que você tem hoje. Então você não passava isso como, sei lá, olha o perigo que está trazendo essas plantas e etc. Não, as pessoas se alimentavam por meio disso daí e pronto, ficava por isso. Trazendo parênteses aqui, não se preocupem, a planta ela não incidia a radiação, se eu comesse ela eu não ia pegar uma mutação também não era esse ponto. Mas você vê que quão diferente é. Agora eu vou falar aqui sobre... pronto. Vocês olham aqui para essa figura. Vocês me dizem, que planta é essa? Ninguém? Nada?
Nenhum assim, semente assim, que fruto, algo assim do tipo, não. Esse aqui é o milho. Esse é o milho que foi modificado geneticamente no decorrer dos anos. O milho de 12 mil anos atrás era daquele jeito. Minúsculo, continha 5, 10 grãos de milho. Muito pequeno. E com o passar dos anos, por meio de forma involuntária, né, você foi escolhendo aqueles que eram melhores, aqueles que agradavam mais, e você foi tendo uma maior diversidade até a gente chegar no milho atual. Então, o milho atual antigamente era esse bem daqui. E tudo isso começou naquele momento, há 12 mil anos atrás. Então, a gente vê a importância a longo prazo do melhoramento aqui, por exemplo, nessa imagem. Então, o que é um transgênico, afinal de contas? Aqui é o conceito geral. A transgenia é um processo de alteração do material genético de uma espécie pela introdução de um ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie, mediante o emprego de técnicas de engenharia genética. Novamente, eu não vou falar aqui das técnicas de engenharia genética, né, porque não vem ao caso, mas, de forma geral e exemplificada, é isso, essa imagem aqui, em que se baseia da seguinte maneira. Vamos lá. A planta 1, essa planta 1 aqui, vamos dizer, é uma planta que tá lá, aquela planta que você anda no meio da rua, tá lá no canto, parada, não tem uma flor bonita, não produz frutos, os grãos que ela produz, se produzir, também não são de interesse para ninguém. Então, tipo, ela tá lá, é uma planta que não fede nem cheira. Enquanto a planta 2 é uma planta interessante, uma planta que a gente usa todo dia. Vamos voltar aqui para o feijão, por exemplo. Então, é aquele feijão que tem um porte ereto, que tem aquele sabor, que tem aqueles grãos grandes e aquela cor que é desejada. Só que esse feijão aqui, infelizmente, não tem a resistência a um vírus. E esse vírus, quando chega nesse feijão, ele destrói completamente toda a lavoura. Acabou-se. E a planta 1, apesar de ela ser uma planta qualquer, ela é resistente a esse vírus. E o que acontece? Basicamente, é feito, né, um estudo com essa planta 1, onde vai se descobrir qual é o gene de resistência, onde é que ele está localizado. Faz a seleção deste gene e você vai implantar na planta 2, que é no caso, nosso feijão. E por que é chamado de transgenia? Porque você está pegando de uma espécie diferente da outra. Um é um feijão e outra é uma erva, uma planta que não fede nem cheira. É uma planta que não vai ser de grande interesse econômico, né? Tirando até este momento agora. Enfim, então se baseia da seguinte maneira. Então você vai pegar o gene, né, da planta de resistência e você vai implantar no gene ou no genoma da planta 2, né, do feijão. E a partir disso você vai ter essa planta, uma planta transgênica, onde você vai ter as características desejadas da planta 2, né, que todas aquelas o que faz dela uma boa planta, né, um bom feijão, e ainda vai ter, por cima, o gene de resistência. Aí que tá. Eu consegui implantar apenas um pequeno pedaço do gene, desculpa, eu consegui pegar um pedaço daquele material genético, um gene, e implantei nessa planta. E depende se esse gene era de uma planta, se é de um outro animal, se é de uma bactéria, independe. Agora eu vou dar exemplo de transgenia que não é voltada assim para as plantas, né? Que não foi voltada para a agricultura e que modificou totalmente o nosso bem-estar do ser humano. Até metade do século XX, né? Metade do século XX, 1950, 60, até mais ou menos ali, morria-se muitas pessoas de diabetes. Muitas.
Por quê? Porque para produzir a insulina, para produzir essa substância, ela tinha que ser extraída do porco. Então, era necessário diversos porcos para você conseguir extrair uma quantidade mínima de insulina. E essa insulina, por ser proveniente de porcos, ela não era bem aceita pelo nosso organismo. Mas por que a gente usava insulina de porco? Por que a gente não usava insulina de, sei lá, de um outro animal? Porque, querendo ou não, os porcos eles são muito parecidos com os seres humanos, fisiologicamente falando. Não fisiologicamente falando, mas não fisicamente falando. Então, eles produzem uma insulina que é muito parecida com a do ser humano, mas infelizmente não é a do ser humano. E ainda assim causava algumas reações. O que aconteceu? Foi feito um processo de transgenia. Colocaram o gene da insulina do ser humano em bactérias. E o que hoje é feito? Como é que é feito hoje em dia? Você simplesmente tem diversas bactérias em containers em que produzem diariamente uma quantidade muito grande de insulina humana. Então, é literalmente a insulina do ser humano sendo produzida em bactérias. E essa insulina é comercializada. Então vocês estão entendendo também que a transgenia ela transcende a agricultura. Ela vai também para a área de medicamentos, por exemplo, com esse exemplo que eu estou citando. Então ela tem um grande impacto. Além disso, tem mais um ponto importante, é que, por exemplo, na pecuária também tem um processo de transgenia. Mas, particularmente, eu não tenho muitas informações a respeito disso para poder trazer para vocês. Mas é só para vocês terem um parâmetro da importância. Então, tá aqui já um ponto. A importância do processo de transgenia. Ela trouxe grandes possibilidades para o desenvolvimento, né? Tanto agrícola quanto na medicina e na pecuária. Então vamos seguindo. Transgenia faz mal à saúde? E uma resposta bem simples: não, ela não faz. Eu digo isso com base a diversas pesquisas que já têm anos e anos demonstrando que a longo prazo, a curto prazo, ou ingerindo-se produtos transgênicos, não causam problemas à saúde do ser humano. Não causa. Entretanto, a transgenia ela causa problemas ambientais, como, por exemplo, de biodiversidade. Com o processo de transgenia, você vai ter uma grande área com plantas transgênicas. Né? Você vai derrubar aquela mata original, aquela mata verdadeira, naquela determinada região, e você vai impor uma cultura única e com baixa de biodiversidade. Além disso, também se implica a biodiversidade de, por exemplo, eu estou plantando aqui feijão. O feijão, ele é por meio de pólen, né? Você tem a reprodução por meio de pólen. E se esse pólen sair desse meu feijão melhorado e acabar melhorado e transgênico, e ele acabar chegando a feijões crioulos, ou seja, feijões que não foram melhorados geneticamente. O que isso implica? Certo, mas qual o problema de aquele pólen chegar num feijão que não é melhorado, que está lá no mato, que é silvestre, que não fede nem cheira também, que ninguém faz nada com ele? Qual o problema? O problema é o impacto ambiental que você vai estar causando perante a isso. O que vai ocasionar aquilo. Porque antes aquele gene estava restrito a uma determinada espécie. Então aquela planta que estava ali,
que a gente usou e pegou só o gene dela e implantou no nosso feijão, que era muito bom, agora ele vai acabar passando para todas as populações de feijões. E isso dá um impacto muito grande no ambiente, um impacto negativo. Então isso pode causar danos que a gente não consegue nem mensurar. Então, esse é um ponto também que a gente fica preocupado com relação à transgenia. Não é o fato do mal à saúde, porque, como eu disse, não tem nada que possa chegar e dizer que faz mal à saúde. Foram anos e anos de testes e até agora nunca chegou a uma conclusão perante a isso, de chegar e dizer, olha, faz mal, mas na verdade é o contrário. Todos os testes demonstram que ele não faz. Mas faz mal para a biodiversidade, para o meio ambiente e, enfim. Por exemplo, eles também, a transgenia, né, de forma geral, elas derrubam o ciclo tradicional. Ou seja, eu posso não utilizar um gene em que me dá resistência a um determinado patógeno, mas eu posso usar um gene em que ele faz com que minha produção ela dure o ano todo, ou que ela consiga se produzir em temperaturas muito quentes. Vou trazer aqui um exemplo. A uva, né? A uva é uma espécie que consegue se reproduzir muito bem no frio, mas ela não consegue se reproduzir bem no calor. E o que foi feito? Fizeram uvas transgênicas, que pegaram genes de outras espécies, não vou saber quais, que resistiam muito bem ao calor. E fizeram essa transgenia, e agora aqui no Nordeste, no Ceará, até mesmo aqui em Teresina, você tem produção de uva. Você produz uva. E isso vai trazer uma mudança do ciclo tradicional, que antigamente a uva não era produzida aqui, agora já é. Você vai ter uma implicação no meio ambiente local, porque agora você vai ter que retirar uma área para a produção de uva também. Então vai ocorrer também o desmatamento. Então, são essas coisas que que devem ser argumentadas perante a transgenia, né, os limites da transgenia. Um outro ponto é os agrotóxicos, porque muitas plantas elas se tornam transgênicas para que elas sejam resistentes a determinados agrotóxicos. Ou seja, por exemplo, o glifosato é um agrotóxico muito tóxico, né, e é utilizado periodicamente na agricultura, de forma geral. E para que você possa utilizar ele, você só pode utilizar em plantas que são resistentes a esse agrotóxico. E para isso, muitas delas são transgênicas. Então você acaba tendo plantas transgênicas para poder sobreviver aos agrotóxicos. E os agrotóxicos, sim, são nocivos para a nossa saúde. Eles, sim, causam grande mal. Não as plantas transgênicas que foram modificadas em si, mas sim os agrotóxicos que são utilizados em larga escala durante a produção dessas plantas. E, consequentemente, dos seus grãos, frutos, ou seja lá o que for. Então, esse um dos pontos que a gente pode começar a debater com relação aos problemas que os organismos geneticamente modificados trazem, né? Então, tem esse porém também, porém bastante importante. E então, o que realmente faz, né, a gente chegar e dizer, nessa geração está tendo muito câncer, está tendo muito tumor, é por causa desses organismos geneticamente modificados, isso daí, tal. Mas não, o que mostra, na verdade, não é necessariamente os transgênicos, né, que estão aparecendo aí, que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Não, na verdade não é isso. É nossos hábitos que mudaram. Então, por exemplo, o que é então? É o fast food, né? A nossa comida, aquele sanduíche do Burger King, aquele furioso, com aquele refrigerantezinho. É isso pinda aí que traz o câncer, que traz aqueles problemas.
é o sedentarismo, né? Então, é um problema de a gente se tornar sedentário. E, consequentemente, também a regulação do sono e entre outras coisas. Parece que eu fugi um pouco, mas não, é porque eu estou querendo trazer os pontos, né, que chegam e dizem, olha, está apresentando mais tumores, hoje as pessoas têm mais câncer, mas, na verdade, é só uma junção desses aspectos que, coincidentemente, apareceram junto com a transgenia. Eu vou dar mais um aspecto, que é uma perspectiva futura, né? Não vou nem entrar muito a fundo, porque isso aqui é uma coisa que está acontecendo agora. E eu não sei se vocês souberam, né? Mas eu acho que sim, estava em todas as notícias, pelo menos se não falha a memória, ou foi ano passado, ou foi 2018, em que um médico chinês ele tinha conseguido fazer o primeiro ser humano modificado geneticamente. E esse ser, né, geneticamente modificado, ele não utilizava por meio de transgenia, né? Eles utilizaram uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia que em breve vai se tornar bastante comum, que é a CRISPR. Então, ela basicamente faz uma modificação genética naquele indivíduo, sem a necessidade de você precisar trazer um gene de uma outra espécie. Então, provavelmente, nos próximos anos, nós veremos uma nova categoria surgindo que vai ser o futuro dos transgênicos. Então, talvez, daqui a alguns anos, os transgênicos começam a sair para dar início a essa nova categoria, que por enquanto ainda não tem nome, mas é utilizado a CRISPR-Cas9. Então, gente, é isso. Obrigado aí pelo convite, pela paciência. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Qualquer coisa, é só entrar em contato aqui, viu? Que eu estou sempre à disposição. Até mais, obrigado, boa noite, boa tarde ou bom dia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre práticas agrícolas e organismos geneticamente modificados. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, mande um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa para a gente resolver. E até a próxima aula. Tchau!